Novo Testamento, 1 Coríntios capítulo 9, nós vamos ler do verso 1 ao 5, e é o nosso texto hoje. Nós estamos na série Família Criada por Deus, estamos na segunda temporada, onde estamos falando sobre edificando o casamento. Nós já falamos sobre o que é o casamento, né? Como que Deus define, como Deus criou o casamento. E agora estamos falando já, hoje é a 26ª pregação dessa série, estamos desde fevereiro falando sobre isso, e hoje é a 26ª pregação sobre casamento, segunda temporada, edificando o casamento. Estamos vendo pela palavra de Deus as ferramentas e o que Deus nos ensina para que possamos edificar um casamento firmado na palavra, né, no Evangelho. Estamos quase finalizando essa segunda temporada. Mês que vem agora eu vou dar uma pausa na série, vamos falar sobre a reforma, né? Na verdade, sobre as 5 principais doutrinas que a reforma resumiu: somente Cristo, somente a fé, somente a graça, somente as Escrituras e somente a Deus a glória. Essas são as 5 frases que resumem toda a sã doutrina, nós cremos nisso. E aí, no mês de outubro, que nós comemoramos a reforma protestante, né? Que foi um resgate a essas doutrinas, nós vamos estar pregando sobre isso. Aí, em novembro, nós voltamos com as 5 últimas pregações dessa segunda temporada, de Edificando o Casamento. Damos uma pausa de novo em dezembro para falar sobre o nascimento de Cristo. E voltamos em janeiro com a série, na 3ª temporada, que é Os Inimigos do Casamento. Aí eu falei com os irmãos, aí vai ser mais pesado, porque aí nós vamos ver os inimigos de um casamento, né? Até agora nós falamos o que é o casamento, né? Resumindo tudo aqui. Falamos várias pregações sobre o que é o casamento, como Deus define o casamento. Temos falado como edificar e cuidar do nosso casamento. E, claro, que se a gente está falando de cuidar do casamento, a gente tem que falar dos inimigos, né? Então, aí nós voltamos em janeiro falando sobre os inimigos do casamento e como vencê-los. Amém? Vamos lá. O tema hoje é leve o seu cônjuge. Leve o seu cônjuge. E eu quero te ajudar a entender o porquê desse título. Vai ficar claro à medida que eu for falando aqui. 1 Coríntios capítulo 9, verso 1 a 5. Diz assim a palavra do Senhor: Não sou livre, não sou apóstolo, não vi Jesus nosso Senhor? Não são vocês resultado do meu trabalho no Senhor? Ainda que eu não seja apóstolo para os outros, certamente o sou para vocês, pois vocês são o selo do meu apostolado no Senhor. Verso 3. Esta é a minha defesa diante daqueles que me julgam. Não temos nós o direito de comer e beber? Não temos nós o direito de levar conosco uma esposa crente, como fazem os outros apóstolos, os irmãos do Senhor e Pedro? Verso 6. Ou será que só eu e Barnabé não temos o direito de receber sustento sem trabalhar? Vamos orar e eu te ajudo a entender esse texto. Senhor Deus, eis aqui a tua palavra. Fale aos nossos corações, Senhor, mais uma tarde. Ensina-nos lições nessa tarde, Senhor, de como podemos edificar e cuidar do nosso casamento, Senhor. Me ajude a expor esse assunto dessa tarde, de forma que todos aqui possam compreender e aplicar isso às suas vidas, Senhor. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, um versículo da palavra de Deus, nós começamos com uma canção que diz: nós cremos na tua palavra. A primeira pregação do mês de outubro vai ser somente as Escrituras, onde nós vamos falar disso. Como que nós cremos que somente as Escrituras é a palavra de Deus, é a voz de Deus, e se nós quisermos ouvir a voz de Deus, é pelas Escrituras e somente as Escrituras. Por isso que é somente as Escrituras. Mas um único versículo da palavra de Deus pode nos ensinar muitas coisas. Um único versículo da palavra de Deus, às vezes, é suficiente para Deus falar conosco. Por que eu digo às vezes? Porque na maioria das vezes nós precisamos de todo o contexto, amém? Na maioria das vezes nós precisamos sim, não só ler um versículo, mas todo o capítulo, às vezes todo o livro onde ele está, e às vezes a Bíblia inteira para que a gente compreenda um versículo, um único versículo. Mas existem alguns versículos que sozinhos já nos ajudam a refletir algumas questões. É claro que todo pensamento que, à medida em que a gente lê um único verso, a gente tem, a gente sempre precisa levar esses pensamentos, vamos dizer assim, colocar eles à luz de todas as Escrituras, para que a gente
faça o teste se os pensamentos que nos veem à mente não é coisa só da nossa cabeça, né? Ou se é de fato algo que a gente pode entender como Deus falando. E por que eu digo isso? Abre um parênteses aqui. Porque hoje em dia tem muitas coisas estranhas, vou usar estranho para, né, talvez não ofender, mas muitas coisas estranhas que acontecem dentro das igrejas evangélicas, se você for olhar, é baseado em um versículo. Amém? Existem outras religiões que elas são baseadas em alguns versículos. É por isso que eu digo para vocês que, na maioria das vezes, nós precisamos pegar um verso e colocar ele à luz de toda a Escritura, porque às vezes é perigoso. Tem uma frase que diz: texto fora de contexto gera pretexto para pôr o povo no cabresto. E nós vemos que muitas coisas estranhas que acontecem dentro das igrejas são até mesmo antibíblicas, contrárias à Bíblia, quando você pega toda ela. Se você ouve só o versículo que a pessoa ali está dando para basear, você vai falar, não, está lá. Ó. Mas você não pode, às vezes, só basear em um verso, né? Porque nós podemos distorcer um verso para levar para o que a gente quiser, né? Imagina, é por isso, deixa eu abrir um parênteses dentro do parênteses. Aquelas caixinhas de promessa que tem vários versículos bíblicos, é perigoso aquilo. Por que é perigoso? Primeiro que não é assim que a gente deve ler a Bíblia. E segundo que é perigoso porque é claro que o pessoal que faz as caixinhas coloca só os versículos bons, né? Mas imagina se pegasse aleatório a Bíblia e aparecesse lá o texto onde Jesus diz para Judas: o que você tem de fazer, vai e faça depressa. E o que Judas estava indo fazer? Trair Jesus, né? Imagina você tira o verso que diz que Judas, depois que percebeu que traiu Jesus, foi lá e se enforcou. Tem que pegar um verso, jogar e tudo mais. Mas fecha os parênteses aqui. Portanto, mas nós podemos sim pensar coisas saudáveis a partir de um único verso. Amém? E o que eu quero fazer hoje é basear nesse verso 5 e tirar algo que está implícito aqui. Um outro detalhe. Às vezes, a Bíblia não explica em detalhes todas as coisas. Mas, às vezes, existem algumas passagens, algumas coisas implícitas, ou seja, algo que não está claro, não está dito com as palavras que talvez a gente gostaria, mas do jeito que foi escrito, está implícito um negócio, está ali subentendido uma coisa que a gente pode aprender com isso também. E é o caso do meu foco nessa tarde para tirar essa lição que nós vamos tirar hoje para edificar o nosso casamento. Antes de mostrar o verso 5, que é o meu foco, deixa eu dar um contexto do que está acontecendo aqui. 1 Coríntios, Paulo, essa é a segunda carta de Paulo. Tá? A primeira porque nós só temos duas na Bíblia. Né? Outras duas cartas que Paulo escreveu se perderam ao longo do tempo. E essa aqui, se a gente tivesse as 4, seria a segunda. Quando a gente estuda esse livro de Coríntios, nós vemos, fica claro que Paulo tinha 2 motivos para escrever essa carta. O primeiro era para corrigir problemas que estavam tendo na igreja. Atos 18 nos diz que Paulo plantou essa igreja em Corinto, mas depois de 1 ano e meio, se não me falha a memória, ele partiu para outros lugares onde o evangelho ainda não havia sido pregado e deixou outros líderes em Corinto, porque esse era o modo operante de Paulo. Plantava uma igreja, deixava líderes lá e ia para outros lugares, plantar igreja em outros lugares. Um tempo depois que a igreja já estava plantada, como eu sempre gosto de dizer, como toda igreja saudável, começou a surgir problemas. E Paulo, então, escreve essa carta, um dos propósitos é para corrigir os problemas. Tanto que se você ler a carta de Coríntios, você vai ver que Paulo está combatendo problema atrás de problema. Divisão, imoralidade na igreja e vários outros problemas. E o segundo motivo dele escrever essa carta é que a igreja de Corinto havia escrito uma carta para ele, tirando algumas dúvidas e fazendo questionamentos a ele. E aí ele aproveita a carta para corrigir os problemas e responder às principais dúvidas que eles estavam tendo e até mesmo questionamentos que eles estavam fazendo. E um dos questionamentos que essa igreja estava fazendo, quando você lê, você descobre que, apesar de Paulo ter sido a pessoa que começou a pregar o evangelho na cidade de Corinto e que plantou essa igreja, a igreja de Corinto se tornou ingrata para com Paulo, a ponto de começar a duvidar de Paulo, a falar mal de Paulo. Inclusive eles falavam que Paulo não pregava nada, que ele não era um bom orador. E outra coisa que eles estavam fazendo é duvidando de que se Paulo era mesmo apóstolo de Jesus.
Portanto, em vários momentos da carta, Paulo vai defender-se, ele vai se defender, ele vai expor argumentos para provar e para mostrar para eles e para lembrá-los de que ele era um verdadeiro apóstolo. E esses versos que nós lemos é um desses momentos da carta, onde ele vai dizer assim, ó, não sou livre, não sou apóstolo. Por que ele faz isso? Eu não sou apóstolo? Porque eles estavam duvidando de que ele era apóstolo. Aí ele diz, ó, não vi Jesus nosso Senhor. Por que ele diz isso? Porque um dos requisitos para ser um apóstolo era ter visto Jesus pessoalmente. Abre parênteses. É por isso que nós não cremos que hoje em dia existem apóstolos com a mesma autoridade dos 12 apóstolos. Amém? Lucas, nós podemos chamar alguém de apóstolo? Olha, só se for no sentido de missionário. Né? Mas hoje em dia a gente usa mais a palavra missionário. Porque o apóstolo era aqueles que iam para um lugar, plantavam uma igreja, né, ia para outros ou ficava pastoreando a igreja ali. É o que nós hoje chamamos de missionário, eram os apóstolos. E outro detalhe, os apóstolos que andaram com Jesus, eles tinham uma autoridade especial. Eles tinham autoridade, por exemplo, para escrever a Bíblia que nós hoje temos. Então a autoridade daqueles que andaram com Jesus e viram Jesus pessoalmente, Jesus fisicamente, era diferente dos demais. Amém? E Paulo viu Jesus, não enquanto Jesus estava na terra, mas nós vemos por outras passagens que Jesus apareceu para ele. Então ele viu Jesus. Então ele diz, não vi Jesus nosso Senhor, não são vocês resultado do meu trabalho, por quê? Porque ele tinha plantado a igreja. Aí ele diz, ainda que eu não seja apóstolo para os outros, certamente eu sou para vocês, pois vocês são o selo do meu apostolado. Ele está dizendo, vocês são a prova de que eu sou apóstolo. Porque olha, em outras palavras, olha a igreja que foi plantada. Olha a igreja, e a gente vê a partir dos capítulos 12, 13 e 14, que era uma igreja cheia de dons espirituais. Era uma igreja que não faltava nenhum dom, segundo mesmo o apóstolo Paulo. Então era uma igreja viva, era uma igreja cheia de dons, era uma igreja ativa, era uma igreja saudável, apesar dos problemas. E Paulo diz, vocês são mais uma prova de que eu sou apóstolo. Olha o fruto que o meu ministério gerou no meio de vocês. E aí ele continua, verso 3. Aí ele diz, essa é a minha defesa diante daqueles que me julgam. Não temos nós o direito de comer e beber? O que é esse comer e beber? Segundo o próprio Jesus instituiu, todos aqueles que, a partir do chamado de Jesus, viviam de pregar o evangelho, Jesus mesmo havia dito nos evangelhos que eles tinham o direito de comer e beber às custas do evangelho. Em outras palavras, traduzindo em miúdos, a igreja tinha que sustentar aqueles que viviam para pregar o evangelho. Isso é bíblico, amém? Embora, abre parênteses, outro parênteses, muitos hoje abusam disso, amém? Mas existe um equilíbrio saudável de que o próprio Jesus estabeleceu, que isso é justo, amém? Isso é justo. Então é o que ele está dizendo. Não tenho nós o direito de comer e beber, e o que está implícito aqui, embora eu não vou entrar em mais detalhes, é às custas da igreja. Aí ele diz, no verso 5, que é o meu foco, não temos nós o direito de levar conosco uma esposa crente, como fazem os outros apóstolos, os irmãos do Senhor e Pedro? Essa é a minha pergunta-chave, e essa é a pergunta que eu quero basear essa pregação. Percebe o que está implícito aqui? Paulo está falando dos direitos que ele tem como apóstolo. Embora, se você ler todo o capítulo, ele não está falando isso porque ele estava exigindo o direito. Ele está falando disso porque ele vai falar nos versículos depois que ele, mesmo tendo direito, ele estava abrindo mão desses direitos. E, inclusive, ele trabalhava com as próprias mãos para não depender da igreja. Então, ele está falando dos direitos não para exigir, mas para mostrar para eles que ele abria mão desses direitos. Mas olha o que ele diz, que interessante. Olha o que ele diz nos argumentos dele. Não temos nós, e esse nós aqui é ele e Barnabé, vai dizer no verso 6. Não temos nós o direito de levar conosco uma esposa crente, como fazem os outros apóstolos, os irmãos do Senhor Jesus, né? E Pedro. Olha o que está implícito aqui nessa frase. Paulo está usando como argumento o direito de levar uma esposa crente nas viagens missionárias. Ele diz, eu não tenho também esse direito. E por que ele diz isso? Porque ele diz, assim como os outros apóstolos, assim como os irmãos do Senhor, que eram os irmãos de Jesus, e eu não sei se você sabe, esses irmãos, irmãos de sangue, vamos dizer assim, filhos de Maria e José,
porque Maria e José, contrário a algumas outras religiões acreditam, Maria não permaneceu virgem, ela e José, depois do nascimento de Jesus, isso está claro na Bíblia, depois do nascimento de Jesus, eles tiveram outros filhos, e a Bíblia dá o nome deles, Marcos capítulo 3, por exemplo, cita o nome, inclusive, deles, e esse é um outro texto que está dizendo que, apesar de no início do ministério de Jesus, os irmãos não creram nele, nós vamos ler isso em João 7, por exemplo, a história diz que depois da ressurreição de Jesus, os seus irmãos creram nele, e inclusive se tornaram líderes da igreja, a exemplo Tiago e Judas. E se você vê o Novo Testamento, tem uma carta de Tiago e uma carta de Judas, que é desses dois que eram irmãos biológicos de Jesus. Então eles se tornaram não só crentes em Cristo, mas líderes da igreja. E Paulo está citando eles, olha, eu também tenho o direito de levar uma esposa crente comigo nas minhas viagens, como os outros apóstolos têm, como os irmãos de Jesus têm, e como Pedro tem. Nós sabemos que Pedro era casado, Jesus curou a sogra dele. O que está implícito aqui que eu quero tirar como lição nessa tarde? É que Paulo está deixando implícito na sua frase que era um costume dos apóstolos, dos irmãos de Jesus e de Pedro, ou seja, dos líderes da igreja, nas suas viagens missionárias, levar a sua esposa consigo. Percebe que está implícito isso aqui? Porque ele cita isso como argumento. Então fica claro para mim que era um costume dos líderes da igreja, dos 12, de Pedro, dos irmãos de Jesus, não, quando eles viajavam nas suas viagens missionárias para pregar o evangelho, eles levavam suas esposas consigo. Suas esposas crentes com eles. E Paulo, apesar de ser solteiro, o que ele está dizendo é, eu também não teria esse direito de fazer isso? Por quê? Porque era um costume, pelo jeito que fica implícito, era um hábito, era o normal dos líderes da igreja levarem suas esposas consigo, evangelizando. Eu não sei você, mas normalmente quando a gente lê, principalmente Atos, aí Pedro foi para tal lugar, Paulo foi para tal lugar, a gente às vezes imagina eles sozinho, né? Ou um grupo de homens indo sozinho nas viagens. Mas por essa frase de Paulo está implícito aqui de que eles não viajavam sozinhos, os casados. Eles viajavam com suas esposas. Eles levavam suas esposas consigo, junto com eles, nas suas viagens missionárias. Era um costume, um hábito e uma prática deles fazer isso. E a pergunta que eu creio que nós podemos fazer diante disso: por que é que os apóstolos levavam suas esposas com eles? Por que é que os líderes da igreja, os primeiros pastores da igreja, levavam suas esposas junto com eles nas viagens missionárias? Eu creio que existiam vários motivos. E aqui é o que eu estava dizendo para vocês. A Bíblia não vai dar detalhes disso. Amém? Não vai dar detalhes. Mas como eu disse, eu acho que a gente pode refletir e pensar a partir disso. E eu creio que a reflexão que eu trago para vocês nessa tarde não vai contradizer as demais partes da Escritura. Por que será que os líderes da igreja levavam suas esposas consigo? É uma boa pergunta que a gente pode fazer. Quais motivos os levavam a fazer isso? Por que eles faziam isso? Bom, para mim existem vários motivos e eu creio que eu enumerei alguns aqui. Eu creio que todos eles é possível. Na verdade, eu acho que é todos eles juntos. Primeiro motivo que eu acredito que eles levavam suas esposas consigo, por um motivo mais básico, óbvio e simples que existe na face da Terra. Porque elas eram suas esposas. Simples assim. Não é uma revelação, né? É algo claro. Por que é que os líderes da igreja levavam suas esposas junto consigo? Porque elas eram suas esposas. E nós sabemos, eu já falei sobre isso nessa série, que desde o início, quando Deus criou Adão e Eva, o que Deus disse sobre Eva em relação a Adão? Quando Deus foi criar Eva, o que Deus falou? Em primeiro lugar, Deus tinha dito que não era bom que Adão permanecesse só. E quando ele cria, ele diz que vai criar Eva, ele diz assim, eu vou criar uma auxiliadora idônea, uma ajudadora idônea. Como eu disse semana passada, uma parceira à altura, que vai ajudá-lo em toda a missão que eu tenho para ele. E qual era essa missão? Encher a terra e dominar sobre todas as coisas. Adão, você é o chefe, domina sobre tudo, cuida de tudo, manda nos animais, governa os animais, você é o dono de tudo. A terra eu estou dando a você para você cuidar de tudo.
E Deus vai e cria Eva para ajudá-lo, lado a lado, lembra que eu disse ontem? Ombro a ombro, os dois. Portanto, desde o início, irmãos, a vocação de Deus, o chamado de Deus, a missão que Deus dá aos homens, Deus não dá só para os homens, Deus dá para os homens com as suas esposas ao seu lado. Portanto, nós podemos sim dizer que todo chamado de Deus para todo homem não é só para o homem, mas é para ambos, marido e mulher juntos, um do lado do outro. Porque esse é o motivo mais básico. Ora, se Deus me chamou para algo, e eu sou, como já vimos nessa série, eu e a minha esposa somos uma só carne, faz sentido, irmãos, eu cumprir a vontade de Deus sem a minha esposa? Faz sentido para vocês? Eu cumpri o chamado de Deus. Você acha que quando Deus chama um homem casado, ele diz assim, eu estou te chamando, mas eu não estou incluindo a sua esposa, não. Você acha? Não. Quando Deus chama um homem casado, ou ainda que chame o solteiro, a partir do momento em que ele casou, ele e a esposa são um. Portanto, eles dividem tudo. Se o corpo é um do outro, e como nós já vimos nessa série, se o dinheiro é um do outro, se tudo é um do outro, se eles têm tudo em comum, você acha que a missão de Deus, a vocação de Deus seria diferente? Você acha que o chamado de Deus seria diferente? Por isso que eu creio que esse era um dos motivos, e o mais básico de tudo, pelo qual os apóstolos levavam suas esposas. Porque elas eram suas esposas, suas ajudadoras idôneas, aquelas que Deus, que era um com eles, portanto, se Deus me chamou, chamou ela também. Amém? Chamou ela também, então ela está junto comigo. Abre parênteses. Isso não significa que esposa de pastor é pastora. Amém? Vamos quebrar esse mito da nossa cabeça. Isso não significa que toda esposa de pastor, e eu estou usando aqui por causa do texto, tá? Toda esposa de pastor tem que pregar também. Não tem nada a ver com isso. Tanto que o texto vai falar, uma esposa crente. O que eu creio que a esposa do pastor tem que ser? Crente em Jesus. Né? Crente. Crer no mesmo Deus, porque aí eu acho que fica complicado se ela não crê no mesmo Deus. Agora, se ela não prega, se ela não canta, que a gente fala assim, não, então se a esposa do pastor não prega, então ela pelo menos tem que cantar. Quando eu e a Jennifer visitamos algumas igrejas que eu sou chamado para pregar, uma das primeiras perguntas que eles fazem é se a minha esposa louva, né? Se ela quer a oportunidade para louvar. Porque está implícito na maioria das igrejas, não, se ela também não prega, né? Ela canta e tudo mais. Não tem necessidade disso. Eu falo com a Jennifer desde o início, não tome sobre você um peso que eu não coloque. Você não precisa ser pregadora, levita, o que for, não precisa. O que você precisa, e eu falo com ela, a única coisa que eu espero e que eu oro para isso é para que você seja crente verdadeiro em Jesus Cristo. Porque se você for crente em Jesus Cristo, você já é uma auxiliadora idônea. Você já vai estar comigo. Amém? Você já vai entender a razão pela qual nós fazemos tudo. Então, fecha o parênteses aqui. Então, essa é uma razão básica. Porque era sua esposa. Né? Segundo motivo, que está implícito 2 aqui. Porque ter a esposa junto trazia cuidado e proteção. 2 em 1 aqui. Cuidado e proteção. O que eu quero dizer com cuidado? Irmãos, é óbvio que um dos motivos pelo qual eles levavam sua esposa era por causa das necessidades básicas que eles tinham. Porque, vamos dizer aqui, por mais que um homem saiba fazer tudo, ter uma mulher do lado deixa as coisas muito mais fáceis, sim ou não? Deixa tudo mais fácil, irmão. Pô, não, mas meu marido sabe fazer tudo. Ele deixa tudo um brinco, a comida dele às vezes é até melhor do que a minha, irmãos, mas ter a esposa do lado deixa tudo muito mais fácil. Amém? Tudo muito mais fácil. Portanto, outra coisa que eu creio que fica implícito é que eles levavam suas esposas por causa dos cuidados básicos. Irmão, você imagina ter que ficar indo de uma cidade a outra, ou as dificuldades. Nós lemos Atos dos Apóstolos, nós vemos as dificuldades que os apóstolos enfrentaram no início da igreja. Imagina essas dificuldades no dia a dia, aquela tensão. Hoje a gente fala muito sobre pressão psicológica, emocional, né? Peso emocional e tudo mais. Naquela época também existia. Talvez eles não tratavam como a gente falava, como a gente fala hoje, usando as palavras que a gente usa. Mas sempre houve essa pressão emocional, aquele peso das preocupações. Né? A gente vê pelo início da igreja que eles lidavam, né, com pessoas que tinham necessidade. Então imagina as preocupações que os apóstolos passavam. Sem falar que contava com isso perseguições. Aqui em Lafayette a gente não tem perseguição. É muito fácil ser pastor em Lafayette. Não tem ninguém ameaçando entrar aqui e matar a gente.
Não tem ninguém que põe a arma na cabeça e fala, se você pregar lá domingo, você vai ver. Ninguém. Estão entendendo o que eu estou dizendo? É fácil, mas no início da igreja não era. E é óbvio que ter uma esposa ao lado deixa as coisas muito... Lembrei aqui agora, deixa eu indicar aqui. Depois vocês procuram na internet, vou mandar no grupo da igreja, o filme do Hudson Taylor. Foi um dos primeiros missionários na China. Vocês vão ver, vamos dizer assim, baseado na história desse missionário, o que é ter a esposa do lado. E eu vejo que no início da igreja era a mesma coisa. Portanto, cuidados básicos. Segunda, proteção, irmãos. Proteção. Vou alongar um pouco mais. Ter a esposa junto é proteção, trazia proteção. O que eu quero dizer com isso? Irmãos, desde o Egito, não sei se vocês vão lembrar que a gente leu Gênesis, mas talvez é uma passagem conhecida, talvez você lembre dessa passagem. Mas desde o Egito Antigo, desde Gênesis capítulo 39, que existem mulheres de Potifar. Você lembra dessa história, da mulher de Potifar? É uma história que fala que José, servo de Deus, era servo na casa de Potifar, um homem chamado Potifar, e José era bonito. E a Bíblia diz que a mulher de Potifar cresceu o olho, linguagem de hoje, cresceu o olho em José. E ela todo dia, diz a Bíblia, que todo dia cantava ele, deite-se comigo, deite-se comigo. E José era fiel a Deus e ao seu Senhor e não fazia isso. Até que um dia ela ficou a sós com ele, quando chamou ele, mandou os guardas sair e ela tentou, vamos dizer assim, agarrar ele à força. E ele, quando saiu e fugiu, ela segurou no manto dele e começou a falar que ele é quem tinha tentado abusar dela. Por isso que eu resumi nessa frase, não é de hoje, desde o Egito Antigo, que existem mulheres de Potifar. Já deu para entender do que nós estamos falando, né? Não é de hoje que existem mulheres de Potifar. E aqui entra um alerta grave. Você sabe disso. A nossa geração de líderes, pastores, tem pagado um alto preço por se esquecer dessa lição. Onde que eu quero chegar? Quais são os dois maiores escândalos que a gente vê nas televisões, hoje em dia nas redes sociais, envolvendo líderes de igreja, pastores, apóstolos, o que for? Qual que é os dois principais motivos de escândalo? Ou envolve dinheiro, ou envolve o quê? Mulher, no caso dos homens. E ultimamente tem aparecido até no caso de mulheres também. Ou envolve dinheiro, ou envolve imoralidade sexual, adultério e tudo mais. Seja casado que adulterou, seja solteiro que pega todas, enfim, você sabe onde eu estou querendo chegar. Não preciso dar detalhes. E tudo isso porque os nossos líderes da nossa geração têm esquecido desse princípio. Até os solteiros, quando Jesus enviou os discípulos, lá diz o Evangelho, Jesus os mandava de 2 em 2. E a Bíblia não diz os motivos para Jesus, mas eu acredito que esse era um dos motivos. E nós, líderes da nossa geração, temos esquecido disso e temos pagado um alto preço. Não só de líderes que às vezes eram muito usados por Deus e caem em pecado, mas como também líderes que às vezes permanecem no culto pregando, liderando a igreja, mas causam escândalo na igreja. Eu estava conversando com um pastor que chegou na cidade, tem 4 meses que ele veio pastorear aqui, de uma outra denominação. E ele estava dizendo para mim, ele falou assim, ô Lucas, eu nunca vi tantas pessoas feridas com igreja por metro quadrado como eu estou vendo aqui em Lafayette. E eu falei com ele, infelizmente, meu irmão, você ainda vai ver muito mais. Porque o número de pessoas feridas com a igreja por causa de escândalos, principalmente de líderes, não está escrito. Ninguém contou ainda. Por quê, irmãos? Um dos motivos é porque temos esquecido esse princípio de que o líder ter a sua esposa ao seu lado traz proteção. O apóstolo Paulo, falando com Timóteo sobre os últimos tempos, olha o que ele diz. Saiba disso. Nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor à família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se deste. Aí olha o verso 6. São esses homens, e está implícito aqui, principalmente líderes da igreja, são estes que se introduzem pelas casas
e conquistam mulheres sobrecarregadas de pecados, as quais se deixam levar por toda espécie de desejos. Elas estão sempre aprendendo, mas não conseguem nunca chegar ao conhecimento da verdade. Deixa eu ajudar a entender o que está nesse texto. Paulo está falando dos últimos tempos, dos escândalos, e principalmente envolvendo liderança de igreja, porque todo o contexto de Timóteo é principalmente falando de liderança de igreja, e Paulo vai dando as características dos homens. E ele diz assim que uma das características desses homens é que esses homens entrariam na casa de mulheres sobrecarregadas de pecados, as quais se deixam levar por toda espécie de desejo, que estão sempre aprendendo, ou seja, estão na igreja sempre aprendendo, mas nunca chegam ao conhecimento da verdade. Traduzindo, estão na igreja, mas ainda não se converteram, ainda não conheceram de fato a verdade. E são essas mulheres que estão na nossa igreja que os homens gananciosos, entenda aqui o que eu estou dizendo. Eu estou mostrando para você os dois lados da moeda, amém? Paulo está falando de homens dentro da igreja que usariam da sua posição para fazer tudo isso aqui que o texto está dizendo, inclusive entrar na casa de mulheres da igreja e percebe como que está implícito o abusar delas no sentido de dominar elas, de torná-las escravas. Eu vou te dar um exemplo recente agora disso que Paulo está dizendo. Só que ao mesmo tempo, Paulo fala que isso é uma postura de homens rebeldes, falsos cristãos que estariam dentro da igreja, mas do outro lado ele também diz que do outro lado da moeda tem mulheres que estarão dentro da igreja e que, sobrecarregadas de pecado, se deixam levar por toda espécie de desejos. Ou seja, são mulheres que ainda não estão firmes na fé e que, vamos dizer assim, no menor da aproximação desses líderes, elas se entregam. Está entendendo o quadro que Paulo está pintando e que eu estou tentando traduzir para vocês? E por que eu trouxe esse texto? Porque eu estou tentando mostrar para vocês como que líderes terem as suas esposas consigo traz proteção. Deixa eu dar um exemplo, você vai entender onde eu quero chegar. O pastor Larry Stockstill, do livro O Homem Exemplar, o Remanescente, ele conta no seu livro, que ele fala muito disso, ele conta no seu livro que, a partir do momento que ele entendeu isso, e ele tomou uma decisão no ministério dele, ele é dos Estados Unidos, ele tomou uma decisão no ministério dele, ele falou assim, olha, eu só atendo mulheres sozinhas, se for com a minha esposa do lado ou com um auxiliar do lado. Ele falou que tomou a decisão, eu só atendo mulheres na igreja, atendimento pastoral, se for com a minha esposa ou com algum auxiliar da igreja, algum outro líder da igreja. E ele diz que, depois que ele passou a fazer isso, diminuiu drasticamente o número de mulheres que ele passou a atender. Provérbios capítulo 7, versos 18 e 19, olha o que diz. Falando sobre a mulher imoral. Não sei se vocês vão lembrar, mas eu disse algumas pregações atrás que Provérbios vai falar muito da mulher imoral. Da mulher que vai atrás de vítimas. Aí olha o que diz o capítulo 7. Ela diz, o contexto está dizendo que ela viu um jovem e chegou até esse jovem e disse para o jovem, venha, vamos embriagar-nos de carícias até o amanhecer, gozemos as delícias do amor. Aí olha o que diz, pois o meu marido não está em casa, partiu para uma longa viagem, levou uma bolsa cheia de prata e não voltará antes da lua cheia. Olha o que Provérbios está dizendo que a mulher imoral faz. Ela vai atrás de uma vítima, que Provérbios vai chamar aquele sem juízo de vítima, mas, ao mesmo tempo, olha um dos argumentos que a mulher usa para atrair o cara. Meu marido viajou e não vai voltar tão cedo. E nós sabemos, irmãos, que existem mulheres assim. E só para pontuar aqui, não estou falando só das mulheres, eu estou te mostrando que Paulo falou de homens que utilizam da sua posição, mas também existem mulheres. Que eu não sei quanto tempo tem que você tem contato com a igreja ou o nível de contato que você já teve, mas em novembro eu faço 13 anos de caminhada cristã. Com muita dor no coração, mas eu falo que eu já vi várias que é exatamente o que Paulo está dizendo. Estão na igreja, ouvem, mas não chegam a um ponto em que você diz, já converteu. E eu já congreguei em igrejas que, assim, as coisas que aconteciam nos bastidores é coisa da gente ficar, enfim, pula. Mas deixa eu dar um caso de outro lugar, né? Deixa eu dar um caso dos Estados Unidos. Recentemente morreu um que até então era considerado um dos grandes homens de Deus da nossa geração. O nome dele é Ravi Zacarias.
E ele era um grande apologeta. O que é isso? O foco do ministério dele era a defesa da fé. Os livros e as palestras que ele dava era meio que combatendo os ateus, né, pessoas céticas. Ele defendia a fé em Cristo Jesus. E era um dos grandes. Todo mundo o considerava grande, grande inspiração para muitas pessoas. Mas aí ele faleceu em 2020. E assim que ele faleceu, começou a surgir, principalmente partindo de uma mulher, denúncias de que ele abusava de mulheres. E quando saiu essas denúncias, a família, que continua liderando o ministério dele, internacional inclusive, pagou uma agência externa, porque nos Estados Unidos tem dessa, no Brasil infelizmente não existe isso, mas lá tem. Pagou uma agência externa para investigar. E um pouco tempo depois, a própria família veio a público dizer que, infelizmente, o que eles descobriram com a investigação era algo trágico. O que esse homem fazia? Nos longos anos de ministério que ele teve, ele, dando uma desculpa de que tinha uma dor crônica nas costas, nas suas viagens missionárias ou para pregar e dar palestra, ele sempre falava que precisava levar massagistas com ele. E ele chegou até mesmo começar a custear essas mulheres massagistas com o dinheiro do ministério, ou seja, dinheiro de oferta. E o que foi descoberto pelo celular dele e várias outras fontes depois que ele morreu? Que ele levava essas mulheres não só para massagear, que a massagem nas costas era apenas uma desculpa, e que na verdade, no fundo, ele abusava dessas mulheres. E o abuso aqui não era só na força bruta, era na pressão psicológica. Algumas dessas que apareceu, falou que ele conseguiu garantir, vamos dizer assim, pagar custos-benefícios, né? Pagar moradia e tudo mais para ela, mas aí ela diz assim que a partir do momento em que ele conseguiu essa ajuda financeira, ele passou a exigir sexo da parte dela. E inclusive ela diz que depois de ter relação sexual, ele chamava ela para orar, para agradecer a Deus pela grande oportunidade. Talvez você me diga assim, Lucas, ele era solteiro? Não, ele era casado e tinha 3 filhos. Inclusive a família pediu perdão, porque durante todos esses anos foi incapaz de perceber o que estava acontecendo debaixo do nariz de todo mundo. Mas esse é um exemplo, para não falar de perto, para usar um exemplo de longe, esse é um exemplo do que nós estamos falando aqui. Pergunta se ele levava a sua esposa junto com ele. Não levava. E é o que eu digo para vocês, que para mim fica claro que um dos motivos pelo qual os apóstolos levavam suas esposas era para proteção. Um exemplo totalmente oposto disso, além do pastor Léo que eu já citei, é o caso do Billy Graham. Não sei se vocês conhecem o Billy Graham. Billy Graham faleceu em 2017, se não me falha a memória. É considerado o maior pregador do século XX, uma das 100 pessoas mais influentes dos Estados Unidos e do mundo nas últimas décadas. Ele foi um grande pregador. E durante todos os seus, se não me falha a memória, mais de 40 anos, eu tenho certeza, mais de 40 anos de ministério. Ele morreu com 90 e poucos anos. Nunca encontraram, nem depois da sua morte, nenhuma pulga, seja de moralidade sexual ou alguma questão financeira do ministério de Billy Graham. Nunca. O FBI investigou o Billy Graham e nunca encontraram nada. Por quê? Uma das razões é porque o Billy Graham tinha um manifesto do seu ministério. Todos aqueles que faziam parte do seu ministério tinham um manifesto que eram regras básicas que eles se comprometiam a seguir. E sabe qual que é uma das principais? Ele dizia, nunca fique a sós com uma mulher. Dizem que, de pessoas que conviveram com ele, que quando ele chegava num país, numa cidade, para fazer uma cruzada, ele era daqueles que até os anos 2000 alugava estádio e pregava. Ele veio em Belo Horizonte, inclusive, você acha na internet. Alugava estádios e vinha aquela multidão para ouvi-lo pregar. Uma das coisas que ele fazia para seguir esse princípio é de que quando ele ia pregar numa cidade, ele alugava não só os quartos necessários para sua equipe, ele alugava um andar inteiro do prédio, do hotel, mesmo que não fosse usar todos. E dizem que antes dele ir para o quarto, ele mandava vários dos seus auxiliares verificar o quarto se não tinha ninguém lá para depois ele entrar. Além de, com frequência, levar sua esposa, suas filhas para estar com ele. Dizem que uma vez, madrugada, bateu na porta do quarto dele e ele pediu, a filha dele foi atender. Quando atendeu, era uma prostituta que estava lá para oferecer serviço. E ele estava com a filha e a filha atendeu. Esse é um dos motivos pelo qual nunca se achou, porque eles seguiam esse princípio à regra. A risca, né, de nunca estar sós com a mulher.
Por isso que eu digo, e eu estou usando isso como exemplo desse ponto, ter a sua esposa consigo te traz proteção. Porque pode te livrar das mulheres, da mulher de Provérbio, da mulher de Potifar, amém? E quem dera se os nossos líderes voltassem a seguir esses princípios. Nós teríamos uma grande renovação nas nossas igrejas. Lucas, mas você está falando do apóstolo, de pastor, de igreja, eu achei que era para mim, mero mortal, né? Que sou casado. Qual que é a lição para nós? Bem, é muito, muito simples. Como nós colocamos isso em prática? O que isso tem a ver comigo, que não sou pastor, não pretendo ser, não sou líder, não pretendo ser? Como que eu posso aprender com isso? Se não ficou claro ainda, isso pode também, os mesmos que fazem para um apóstolo e para um líder, façam para mim e por você. Por exemplo, Paulo em 2 Tessalonicenses 3, verso 9, ele diz assim, não que não tivéssemos tal direito, mas para que nós nos tornássemos um modelo para ser imitado de vocês. Paulo dizia que tudo que ele fazia, quando ele abria mão do direito ou não, ele fazia para que ele se tornasse um exemplo para a igreja. Pedro, que levava a sua esposa consigo, segundo Paulo, olha o que ele diz na sua carta, em 1 Pedro, capítulo 5, verso 3, que se você ler os versos anteriores, ele está falando com pastores, com líderes da igreja. Ele diz assim, não hajam como dominadores dos que lhes foram confiados, mas como exemplos para o rebanho. O que eu quero usar com esses dois textos? É que tudo que os apóstolos de Jesus fizeram, eles fizeram para ser exemplo para mim e para você. Eu gosto do insight de um outro pastor, Vold Balkan, que ele diz assim, se você estuda as cartas do Novo Testamento, raramente você vai achar Deus falando para os homens cristãos da igreja. Raramente você vai ver os apóstolos falando com os homens da igreja. Olha, homens que não são pastores, os princípios de Deus é esse, esse e esse. Com frequência os apóstolos estão falando para os pastores. Ele diz assim, não é porque Deus não tinha nada a dizer para os homens da igreja, mas é porque tudo que Deus espera de um pastor, ele espera do homem que não é pastor na igreja. E tudo que ele espera, e se Deus fala com o pastor, é que, como Paulo diz e Pedro diz, é para que o pastor, através da sua vida, se torne um exemplo e um modelo para os homens. Portanto, tudo que Deus espera de pastores, tirando a parte da questão de liderança em si, Deus espera de todo homem da igreja. Por isso que, fazendo o link com o que eu tratei até aqui, o que nós vimos aqui que se aplica na vida dos líderes, aplica a mim e a sua vida. Aplica a vida de todo homem, aplica a vida de toda mulher também, aplica a vida de todo casado. Deixa eu pôr isso de forma mais clara. Primeira coisa que nós podemos praticar com isso que eu tratei até aqui. Faça questão de ter o seu cônjuge com você em tudo. E aqui agora eu vou falar tanto para homem quanto para mulher. Amém? Porque se aplica aos dois. Faça questão de ter o seu cônjuge em tudo com você. É uma das formas que nós podemos praticar isso. Por isso que o tema da pregação é leve o seu cônjuge. Leve o seu cônjuge com você. E a primeira forma que nós praticamos isso é faça questão de ter o seu cônjuge com você em tudo, sempre. Abre parêntese. É claro que eu sei, eu também vivo na vida real, de que nós não vamos conseguir seguir isso sempre. Amém? O ponto da lição é que esse seja o seu costume. Que esse seja o seu hábito. Que essa seja a sua preferência. Que esse seja o seu normal. Que o normal para você, cônjuge, seja ter o seu cônjuge junto com você em tudo. É claro que eu sei que vai ter situações que pode dificultar. Por exemplo, no seu trabalho, se o seu cônjuge não trabalha com você, às vezes não vai ter como, né? Eu sei que existem situações que não vai ter como seguir à risca. Eu sempre digo para vocês, não é nada à risca aqui, mas é o princípio geral. Faça questão que esse seja o seu normal. Por exemplo, o pastor Léo, ele fala nesse livro Um Homem Exemplar, ele diz assim que quando ele é chamado para pregar em algum lugar, ele diz que ele prefere pedir para as igrejas 2 passagens a receber a oferta. Às vezes ele diz assim, olha, eu prefiro que vocês me deem 2 passagens do que me dar a oferta quando eu chegar aí. Por quê? Para ele levar ou a esposa, um dos filhos, ou um auxiliar dele. Amém? Por quê? Para praticar esse princípio. Foi inclusive lendo o livro dele que eu ouvi a primeira vez sobre o Billy Graham. Depois eu fui pesquisar e vi que várias outras pessoas falam disso. Portanto, o princípio número 1, faça questão de ter o seu cônjuge sempre com você. Ah, Lucas, você está falando de pastor. Tá, então deixa eu usar um exemplo aqui que não é crente, até onde eu sei. Lionel Messi. Você conhece Lionel Messi?
jogador de futebol, o melhor jogador de futebol que existe, Lionel Messi. Mandei no grupo para vocês um vídeo lá falando disso. O Messi é conhecido como um cara que faz questão de ter a esposa sempre ao lado dele. E não é de hoje. Não é de hoje. A final do ano passado teve Copa do Mundo, não sei se você viu. A Argentina foi campeã. A hora que a Argentina foi campeã, que começou a comemoração, o que o Messi fez? Buscou a esposa e os 3 filhos. E o tempo todo o Messi, pesquisa depois na internet, o tempo todo ele manteve a sua esposa ao seu lado. O vídeo que eu mandei no grupo não é da Copa do Mundo, mas é de outras situações. Há um momento em que o Messi está tirando foto num evento e a sua esposa ao seu lado. Uma das pessoas do evento pede para ela se retirar para tirar foto dele sozinho. Ela pega e, tipo assim, vai se retirando. Quando ela está se retirando, o Messi faz sinal para ela e chama ela de volta. Espera aí. E o Messi chama ela de volta para continuar do lado dele e ele não aceita que ela saia. Então ali está um exemplo de um homem que pratica isso. De um homem que faz questão de ter a sua esposa ao seu lado em todos os momentos que são possíveis. Amém? Que você leve isso para a sua vida. E a segunda forma, leve-o com você. Então, o primeiro é, faça questão de ter o seu cônjuge sempre com você. Segundo, leve-o com você até quando não estiver presencialmente. Lucas, não tem como o meu cônjuge estar comigo presencialmente, então leve ele a si mesmo. Como? 2 formas. Primeiro, prestação de contas. Como que eu levo o meu cônjuge comigo quando ele não pode estar presencialmente, fisicamente? Prestando contas. Traduzindo em miúdos, deixe o seu cônjuge a par de toda a sua rotina. De todos os seus caminhos, de tudo que você vai fazer. Amém? Que o seu cônjuge saiba o horário que você sai para ir trabalhar e o horário que você vai chegar. Não é bom a gente falar da gente, mas eu vou falar assim mesmo. Eu falo com a Jennifer que eu estou acostumando ela muito mal. Porque praticamente todo dia ela fala assim, que hora você vai chegar? Aí eu vou, calculo, às vezes eu estou no meio do serviço, eu calculo mais ou menos, como o meu serviço é rotineiro, né? Então eu consigo até calcular mais ou menos o tempo que eu vou gastar para fazer o serviço. Aí eu calculo mais ou menos e falo, mais ou menos entre 5 e 5 e meia, ou às vezes falo mais ou menos o horário certo e eu chego exatamente no horário certo. Só que aí eu falo com ela, eu fico com o perigo de que eu sempre consigo cumprir o horário. Eu já falei com ela que às vezes eu fico com medo de um dia que der um imprevisto e não der, ela achar que... mas você falou, né? Que eu acostumei tanto cumprir o que eu falo que... Mas é melhor assim, amém? É melhor assim. Então, preste contas, amém? Se teve um imprevisto, ligue e avisa que teve um imprevisto. Vou atrasar mais meia hora do que eu falei que ia atrasar. Dessa forma, irmãos, seu cônjuge não está presente, mas ele está com você. Ele está com você. Eu não trabalho de turno, é tão bacana quando até o turno da gente, de alguns cônjuges, o outro cônjuge sabe, né? Não consegui falar com fulano, quando é que ele vai estar de folga? Vai estar em tal lugar, porque conhece até os turnos da pessoa. Isso é uma forma de você levá-lo até mesmo quando ele não está presente. Outro detalhe que eu vou usar como exemplo, eu acho que vai aplicar em várias outras coisas. Trabalho dirigindo e vou ter que dar carona principalmente para uma mulher. Se tiver outra pessoa para ir junto, ótimo. Se não tiver, irmãos, não tem jeito, eu preciso levar essa mulher. E eu estou falando que já aconteceu comigo direto, né? Liga para o seu cônjuge, avisa ele. Conta antes, tá vendo? Conta antes. Fala aqui, amor, vou ter que levar fulano de tal. Entendeu? Vou ter que levar em casa, vou ter que deixar em casa, estou te avisando, aí eu vou atrasar, tal horário, chega aí. Amém? Conta antes, que é melhor. Sim ou não? É melhor. Já evita problemas e detalhe. E você está levando o seu cônjuge com você. Talvez você diga assim, Lucas, meu cônjuge precisa ficar me vigiando, irmãos. Se você presta contas para o seu cônjuge, ele não precisa ficar te vigiando. Cônjuge só tem que ficar vigiando o outro quando não há prestação de contas, irmão. E aqui eu quero acrescentar um detalhe. Não preste contas por obrigação, porque deixa eu dizer para você, se você é casado, você deve obrigação ao seu cônjuge. Vou repetir. Se você é casado, você deve obrigação ao seu cônjuge. Deve. Amém? É dever. Agora, eu digo para você, não faça por obrigação, faça por amor. Amém? Faça por amor. Faça como demonstração de amor. Faça como demonstração de amor. Segunda coisa que nós honramos sem ser presencialmente. Honre o seu cônjuge na ausência. Lucas, como que eu faço isso? Algumas formas práticas. Primeiro, esse é um dos motivos pelo qual devemos usar aliança. Sim ou não?
A aliança já marca um território. Se você usa aliança, o seu cônjuge está com você. E você sabe que tem muitas mulheres de Potifar que, quando vê aliança, pula fora. Apesar de que, infelizmente, tem outras que aí isso é que atrai elas, né? Mas, enfim. Mas a aliança, seu cônjuge já está com você. Amém? Já está com você. Segunda coisa, sempre que você tiver oportunidade em conversas, mencione o seu cônjuge. Lembre do seu cônjuge. Fale do seu cônjuge. Às vezes você está numa conversa que às vezes cabe você lembrar alguma coisa do seu cônjuge. Ó, minha esposa gosta muito disso. Tá entendendo? Ó, parei para tomar um picolé com um cara que trabalha comigo. O cara foi lá e pegou de coco. Ó, esse é o sabor preferido da minha esposa. Mencione seu cônjuge, lembre o seu cônjuge, elogie o seu cônjuge quando ele está ausente, próximo de pessoas. Você sabe, irmãos, que às vezes tem gente que não enxerga aliança no seu dedo, sim ou não? Tem gente que parece que é cego e não vê aliança. E os homens aqui vão me entender. Às vezes nós percebemos, irmãos, quando alguma situação está ameaçando ir para outro lado. O que você faz então? Já vou cortar pela raiz aqui agora. Eu vou arrumar um jeito de mencionar meu cônjuge aqui. Tá entendendo? Você já corta pela raiz e muitas coisas você já resolve o problema. Segundo, ligue para ele, faça uma chamada de vídeo, né? Não é possível que você tenha medo de chamada de vídeo, né, irmão? Né? Faça chamada de vídeo. Deixa eu dizer, faça questão de ser chamada de vídeo. Ah, mas eu estou perto dos outros. E daí? E daí? Você sinaliza que tem gente perto, o seu cônjuge vai saber que ele pode tocar em outros assuntos, falar que está com saudade e tal, né? Estou com saudade de você debaixo do meu cobertor, como diz a canção, né? Mas aí você sinaliza, estou aqui com fulano aqui, amor, que não sei o que e tal. Faça isso, você está levando o seu cônjuge com você, sem ele estar presencialmente. Lucas, o que isso tem a ver com edificar o casamento? Não é possível que não for claro ainda, né? Mas eu te ajudo a explicar melhor. Tem tudo a ver com edificar o casamento. Porque, primeiro, tudo isso que eu falei até aqui, prestação de contas e tudo mais, demonstra amor e aliança. Sim ou não? Demonstra amor e aliança. Você vai demonstrar o amor. Quantos casais, talvez o pivô da briga deles, é o fato de que às vezes um sai e nem fala para onde está indo. Atrasa, não chega e não fala. Quando o cônjuge chega e vai falar, por que você atrasou? Ah, mulher, eu estava resolvendo o problema. E não fala. E aí, irmãos, isso gera, se você não presta contas, você dá luz ou aumenta um inimigo do casamento que nós vamos falar o ano que vem, a desconfiança. Se você quer construir confiança, eu acho que esse é o meu segundo motivo. Segundo motivo pelo qual isso tem a ver com edificar o casamento. Porque prestação de contas, levar o seu cônjuge, cria confiança e fortalece a confiança. Amém? E é o que eu disse. Você já luta, é uma das formas de lutar contra um dos inimigos do casamento, que é a desconfiança. Quando você presta contas e tudo mais. Terceiro motivo que isso tem a ver com proteção do casamento é porque protege você das tentações e dos inimigos do casamento, que são vários, adultério e vários outros. Isso protege você. 1 Tessalonicenses 5:22, Paulo diz assim: afastem-se de toda forma de mal. Ou em outras traduções, fuja de toda a aparência do mal. O que Paulo está dizendo? Aparentou ser mal, você tem que, o quê? Correr. Amém, irmãos? Correr. Irmãos, contra o pecado não tem eu sou forte, eu vou vencer. Não, é correr. A Bíblia manda você resistir ao diabo. Se o diabo aparecer na sua frente, peita ele e manda ele embora. Mas com a tentação, Deus nos manda correr. José não ficou lá, não, mulher, não faz isso. A Bíblia diz que José literalmente fugiu da mulher de Potifar. E ainda deu no que deu. Imagine se ele não tivesse fugido. Né? Provérbio 27:12 também fala disso. Diz assim, ó, o prudente vê o problema se aproximando e foge. E foge. O insensato entra de cabeça e quebra a cara. Quantos homens já não quebraram a cara porque acharam que ia ser forte o suficiente para vencer aquela tentação? Uma outra versão desse verso diz assim, ó, o prudente vê o perigo e busca refúgio. Uma outra tradução, o prudente antevê o perigo e toma precauções. Tomar precauções, o que é? Você levar o seu cônjuge com você. Fugir, foge, irmão, sai de onde tiver que sair, mas sai. Foge. Ou seja, proteja o seu casamento. E eu finalizo, como sempre, como isso nos aponta e nos lembra do Evangelho.
João capítulo 17, e eu finalizo aqui. Jesus está orando pelos cristãos. Jesus está orando pelos seus discípulos. Dizem que era na quinta-feira e ele iria ser entregue para a morte na sexta-feira. Na quinta-feira ele reúne os seus discípulos e ora por eles. É a chamada oração sacerdotal, em João 17, o capítulo inteiro. Mas eu separei dos versos 20 a 24, onde vai estar um detalhe que eu quero aplicar a essa pregação. Jesus orando, ele diz assim: minha oração não é apenas por eles, ou seja, por os que viveram com ele. Rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, que somos nós. Hoje cremos através da mensagem dos apóstolos que estão na Bíblia. Aí ele diz: para que todos sejam um, Pai, como tu está em mim e eu estou em ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste. E o amaste como igualmente me amaste. Verso 24. E é o que eu quero chamar a sua atenção. Aí ele ora: Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou e vejam a minha glória, a glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. Uma das orações que Jesus faz é: Pai, eu quero que os que o Senhor me deu. E aqui ele não estava falando só dos 12, ele estava falando de nós, ele falou isso no início, de todos os que iam crer na mensagem dos apóstolos. Isso inclui nós hoje. Ele diz: Pai, eu quero que eles estejam comigo onde eu estou. Eu tenho dito nessa série que a igreja é chamada de noiva de Cristo, a noiva do Cordeiro. A Bíblia diz que Cristo deu a sua vida pela sua noiva. Ele deu, tanto que Efésios 5 diz: maridos, amem a sua esposa como Cristo amou a igreja. Ele deu a vida por ela, para limpá-la, purificá-la de todo o pecado. Mas olha o que é interessante. Por que Cristo fez tudo isso, irmãos? Por que Cristo veio na terra e deu a vida pela sua igreja? Deu a vida por mim e por você, para perdoar os nossos pecados. Como disse, nós vimos no Salmo 130. A resposta que Cristo dá é: porque eu quero que eles estejam comigo. Irmãos, Cristo está nos céus agora, aguardando o dia em que ele vai voltar para resgatar a sua igreja. Porque qual é o desejo de Cristo? E Apocalipse também vai nos dizer isso. O desejo de Cristo, irmãos, é que a sua noiva esteja com ele, onde ele está, para todo sempre. Irmãos, a eternidade é a noiva de Cristo se unir ao noivo, estar com o noivo para toda a eternidade. A glória nos céus, a glória na eternidade, irmãos, a melhor notícia da eternidade não é que nós não vamos para o inferno, é que nós estaremos com ele em toda a eternidade, ao lado dele. E deixa eu te dizer, esse é o desejo de Cristo, é por isso que ele deu a vida por mim e por você, porque ele quer que estejamos com ele onde ele está. E não só esteja, mas esteja para todo o sempre. E se a Bíblia manda nós amarmos os nossos cônjuges como Cristo amou a igreja, o desejo de Cristo é que a sua noiva esteja com ele. Que o nosso desejo seja, para imitar o Evangelho, é ter sempre o nosso cônjuge com a gente, até que a morte o separe. E na verdade, se os dois forem crentes, eles estarão na eternidade ainda juntos. Claro que lá não será como marido e mulher, mas como irmãos em Cristo. Mas estaremos eternamente juntos. Fique de pé e vamos orar. Lucas, eu sou solteiro, como é que eu pratico isso? Muito simples. Você também tem pecados a lutar contra eles, inclusive na área sexual. Nunca fique a sós com uma mulher. Siga a regra de Billy Graham. Se você criar essa regra na sua vida de evitar ao máximo ficar sós com mulheres, isso já vai te livrar de muitas coisas. Lucas, eu namoro. Se você quer ter um namoro santo, nunca fique a sós com a sua namorada. Amém? Namore no sofá, no banco da igreja, com um irmãozinho mais velho junto. Mas não fique a sós. Isso vai livrar você de pecados e vai guardar o seu namoro ou a sua solteirice santa até que você se case e possa ter o seu cônjuge com você em todos os momentos. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Deus, obrigado pela tua santa palavra, Senhor. Nós queremos te agradecer